Boa noite, meu povo! Boa noite, Aline! Muito boa noite. Gente, Pera que em primeira mão quero mostrar que o nosso microfone de milhões que está nos acompanhando no nosso podcast hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar de um assunto sensacional. Se não, acho que todos os assuntos foram melhores, né? Todos os assuntos tiveram bons impactos nos nossos ouvintes aí. Mas de fato. Esse é transcendental. Esse vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar esse negócio. Pronto, tô ajustando aqui porque eu acho que eu tava falando muito distante, né? Fiquei emocionada com o microfone. Tô olhando pro pessoal aqui da produção, ver se me dão um sinal aqui, ver se eu não tô fazendo muita macaquice aqui e tô acabando com o volume do negócio. Bora! Hoje no nosso CoachCast nós vamos falar de um assunto que vai mudar a sua vida, como todos os demais episódios, né? Vamos falar a verdade. E a gente tá aqui, eu e a Aline, para ela trazer um pouquinho da parte mais técnica, mais, né, o conteúdo mais, que é o que a gente tem feito, né, procurar trazer um pouquinho de vida ao vivo para vocês e um pouquinho também dessa parte mais sólida de cada um dos assuntos, essa parte mais, cadê o negócio da palavra aqui? Mais fundamental, era isso que eu queria falar. Então, você já falou o tema que a gente vai falar hoje? Não, deixei para né? você, querida. Então, hoje a gente vai falar de ciclo da autossabotagem. Opa! Será que você aí de casa está vivendo esse ciclo? Vamos descobrir agora. Eu acredito que todos nós acabamos vivendo em algum momento da vida, né? Acredito que sim. Mas quando a gente traz o estado de consciência, você tem a opção de sair desse estado, do ciclo da autossabotagem. Exatamente. Hoje a gente vai falar o seguinte, aqui a gente já falou muito sobre evento de injustiça, né? Lá nos primeiros episódios a gente falou sobre isso. Tô falando longe? Eu acho que tem que falar mais pertinho um pouco. Então tá bom, então põe lá pra cá. É isso. Então, o que é o evento de injustiça? Tudo começa na sua mente. Então, vamos supor que aconteceu algo na sua vida relacionado a alguma pessoa, pai, mãe, um amigo, e ali você teve um impacto emocional muito grande e gerou um evento de injustiça em você, que essa dor tá lá guardadinha dentro do seu coração. E aí você guarda ela, finge que nada está acontecendo e segue a sua vida. Até que um dia alguém vem, né, uma outra pessoa com uma outra vida e fala algo que se assemelha àquilo que você viveu. E aí você olha aquilo e fala, nossa, acho que eu já vi isso. É aquele sentimento... Dá aquele déjà vu dolorido. É isso? É exatamente isso. E aí você olha e fala, já tive esse sentimento antes. Em que momento que eu tive esse sentimento antes? E o ciclo de autossabotagem, ele tem fases. Uau. Eu já passei por algumas. Você já passou por algumas fases? Olha, não sei se eu tô preparada para falar sobre isso. Então, vamos lá. Então, como vocês podem entender, começa aqui, que daqui vem para cá e você guarda. E uma vez que você guarda, a primeira fase do ciclo é a mora. O que é a mora? Não é a mora, não. Ela mora. Ela mora aqui dentro. Tá, eu pensei, gente, qual é a veia que ela tá trazendo ali agora? Mora, por que é a mora? Na primeira fase do ciclo da autossabotagem, você vai sentir mágoa, ódio, raiva e amargura. Meu Deus! A Amora. Amiga, eu não sabia essa. Mora. Mora? Que é parente da amora. Pra mim já é a Amora. Não, é mora. Ó, vai lá, mora. repete pro pessoal que tá em casa, Vamos vai. de novo que ficou O complexo. pessoal que tá em casa, pra mim também, vai. Mágoa, ódio, raiva e amargura. Essa é a mora. Que quando você pega o evento de injustiça e guarda ele dentro do teu coração, ele faz morada aí dentro, causando todos esses tipos de sentimento. E se inverter, vira amor, né? Nossa! Oi, que lindo! Oi, que Lembra lindo! que a gente já falou da pirâmide da essência humana? Amor, equilíbrio e poder. Isso Nossa, aí. que forte isso. Se você não assistiu, tem um episódio específico que a gente fala do Se Não Me Falha a Memória, Nos Conhecer na Essência. A gente fala da pirâmide da essência humana. O negócio da essência humana, é isso aí. Tá bom, Aline, eu tô nessa fase aí da mágoa, do ódio, tô com uma raiva daquele meu ex-namorado, do meu ex-marido. E como que eu identifico isso? Você vive reclamando do evento de injustiça. Então, por exemplo, aquela mulher que foi traída e fala, eu não merecia ser traída. Eu não merecia isso. Porque aquela traição, porque
aquela pessoa que envolveu a traição, mas vai sempre estar falando do evento, não da pessoa, da injustiça. E aí, olhando para a vida das pessoas, você já viu alguém passando por isso, Fran? Demais, demais. Um pouquinho antes de a gente entrar no nosso programa aqui, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está exatamente nessa fase. E a gente já tem falado algumas vezes sobre isso, né? E ela já tem algum conhecimento também de autoconhecimento. E ela já percebe algumas coisas, mas outras ainda estão muito Escondidas. confusas, né? Muito confusas. Ela acha que não tem a ver com isso, mas a gente sabe que sim, né? E é aquilo que a gente sempre repete a cada episódio. É muito mais fácil enxergar na vida da Aline que ela está num ciclo de autossabotagem do que um ciclo de autossabotagem que eu mesma esteja vivendo. Isso é fato, normal. Nos primeiros episódios que a gente gravou aqui, a gente já falou sobre isso, sobre a importância de ter alguém que te ajude a colocar luz sobre aquilo que tu não tem conseguido resolver até hoje. Né? Então, sim, conheço muitas pessoas que estão nesse E essa situação situação que você acabou de trazer, assim, alguém que coloque luz, nada mais é que, se nosso programa é Coachcast, um coach, por exemplo, vai poder te levar para um lugar seguro. Pode falar. Não, eu queria só abrir um parênteses nesse programa, porque você que não sabia, que talvez, de repente, está aqui assistindo o nosso programa, o nosso Coachcast, o podcast para falar de inteligência emocional, e talvez nunca tinha parado para perceber, para analisar esses detalhes da sua vida. Esse conteúdo aqui é brilhante. Encaminha para aquela pessoa que vive amargurada e não fala nada. Mentira. Encaminha esse episódio para alguém que precisa, ou que merece mudar de vida, deixar de gastar o seu tempo com amargura, com tristeza, com lamúrias, me puxei agora, né? Lamúrias, com lamentos que não vão levar ninguém a nada. Encaminha esse episódio para ela, que eu tenho certeza que ao final dele, a vida dela vai ser transformada. Exatamente. Vai ser achacoalhada. Meu então. Deus do céu. Então, esse é a primeira fase. Não tem período para ficar em fases do ciclo da autossabotagem. A gente Pode ser 6 meses, 1 ano, 10 anos? O que tu acha? Pode ser o tempo. Eu conheço pessoas que já estão há 26, 27 anos num ciclo da primeira fase. Gente, isso é praticamente a minha idade, 27 anos. Você imagina uma pessoa guardar uma raiva, um ressentimento ali dentro. Ressentimento não, que a gente vai falar da segunda, mas a raiva do autor da injustiça, daquilo que ela viveu, porque eu não merecia. Uma raiva do episódio, né? Exato. Às vezes tem muitas vertentes aí, tem muitas veias, né, pra gente analisar, mas no primeiro estágio do ciclo de autossabotagem, a pessoa reclama só do evento. Ela pode até proteger a pessoa que cometeu isso com ela. Pode ou não, mas o foco dela é sobre o evento. Essa é a primeira fase. Exatamente. Pegando até esse gancho que você trouxe de exemplo, por exemplo, uma mulher foi traída. Vamos trazer outros tipos de exemplo também, porque não precisa ser uma coisa tão brutal. Eu, pelo menos, acho isso brutal. Mas pode ser coisas bem pequenas, bem simples, já basta. Exatamente. E eu vou trazer esse exemplo porque foi algo que eu ouvi esse final de semana que está latente, sabe? A mulher foi traída, ela não acusa o marido dessa injustiça, ela acusa a amante. A marida. Exatamente. Então, assim, ela tá reclamando do evento de injustiça, tá camuflando quem foi o autor da injustiça e tá projetando essa dor numa outra pessoa, porque ele não teve culpa. Quem teve culpa foi o outro, não foi ele. Então, essa é a primeira fase. E a segunda fase é o ressentimento. E o nome já diz, ressentir. Eu tô ressentindo aquela dor. Sentindo de novo, nossa. E eu receio, e eu ressinto. E aí você para de reclamar do evento de injustiça e começa a reclamar do autor da injustiça. Agora então, sim. Aquele cafajeste fez aquilo comigo. E a gente pode trazer um episódio aí, um ciclo de autossabotagem, um exemplo que tem de uma mãe. Muitas das vezes a mãe não deu o carinho, o amor que o filho esperava, porque está muito da sua ótica, daquilo que você sentiu, viu com aquele evento. E aí ela vai começar a reclamar porque minha mãe é ruim, porque a minha mãe não faz nada pra mim. Exatamente. Começa, né? Eu anulo, ela vai reclamar de tudo, não consegue ver coisas boas que aquela pessoa, por mais que cometeu um evento de injustiça, tem. Porque todo mundo tem algo bom, gente. Exatamente. A pessoa ruim tem algo bom para oferecer. Mesmo a pior pessoa
Exatamente. E aí a terceira fase é o vitimismo. É aquela pessoa que se tá chuva, tá chovendo, se tá sol, tá sol. Ó vida, ó céus. Exatamente. Ela se vitimiza de tudo que ela pode. E aí ela vai reclamar de tudo e de todos, inclusive do evento, do autor da injustiça, até de mim que não fiz nada. Ah, isso é pra acabar, viu? Então, é aquela pessoa que você vai lá no churrasquinho da família, que ela vai estar reclamando da carne, que tá maravilhosa, mas tá ruim pra ela. Ela vai no casamento, é aquela pessoa que vai... Rolou uma identificação aqui. Ela reclama, então. Vai no casamento... Eu não gostei desse exemplo que tu trouxe. Deixa eu interferir aqui. Não gostei. Do churrasco? Eu não gostei, porque eu senti que foi uma alfinetada aqui que ela me deu, tá? Por quê? Porque paulista é gente boa, né? O povo daqui que vem de outros lugares. Eu tô procurando um negócio de uma anotação aqui, pera. São tudo gente boa, mas agora o churrasco é do gaúcho. O churrasco, vou te dizer que... Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Humberto, que eu não sou boba, eu vou responder antes dela perguntar. Tirando o Humberto, esposo dessa minha colega aqui, Adriano, né? Também, nosso amigo em comum. O Jonatas. Ele é gaúcho. É os verdade. demais não sabem essa carne. Só pra... Então, tá? aquele amiguinho lá que reclama de tudo, de todos. Vamos tirar o churrasco, mas vai no casamento, não tá bom. Vai no aniversarinho da criança, não tá bom. Ou seja, ela tá numa roupa perfeita, mas ela se olha e fala, não tô legal hoje. Então, essa é a terceira fase do vitimismo. E a quarta fase é o não merecimento. Se anula. Anula a si e o sentido. Então, por exemplo, não tem como eu não falar do casamento. Casar pra quê? Casamento é tudo igual. Então, a moça foi traída, aí ela reclamou do evento da injustiça, ela reclamou do autor da justiça, ela começou a reclamar de tudo e de todos, e agora ela vai anular o casamento, porque casamento não presta. Eu já casei 1, 2 vezes e... Então, eu não preciso estar casada. Tem um outro exemplo que eu posso trazer, que a pessoa, ela foi traída, ela perdoou o autor da traição, mas ela não usa mais aliança. Ela não usa mais aliança. E aí você pergunta para a pessoa, o porquê que você não usa aliança? Ah, para quê? Não precisa. Então, na cabeça dela, no inconsciente dela, com aliança, eu já fui traída, para que eu vou usar aliança? Uhum. Então, o ciclo da autossabotagem, ele tá nos mínimos, mas nos mínimos detalhes. Tem casos gigantescos que você já se depara, mas tem casos que a pessoa está vivendo que ela nem percebe que ela está vivendo. É isso? É tipo isso. Eu achei boa essa explicação aí. Vocês gostaram, gente? Deixa aqui nos comentários o quanto vocês gostaram ou não dessa explicação. Quanto ela tá clara ou não, vai lá. E o que a gente pode falar, assim, que a gente traz de exemplo, que você tem que pensar numa raiz, que o ciclo da autossabotagem é uma árvore. Pensa numa árvore. Era esse daí, foi. Tá aqui. Vai lá. Vai Pensa lá que eu vou numa parar árvore. de ficar olhando aqui pro telefone, que eu queria buscar um desenho pra mostrar pra vocês É esse aqui. desenho que você quer buscar. Pode ser? Então, Não era. Então você pensa numa árvore. O ciclo da autossabotagem, o evento de injustiça é aquela sementinha, é aquela dor que entrou aqui dentro do teu coração e tá fazendo morada. Só que ela não vai ficar lá. Ela vai criar uma raiz. E aí, essa raiz, ela vai crescer. E ela cresce, ela vira uma árvore que virou um novo fruto. E esse fruto vai cair no solo de alguém. Pode ser do teu filho ou de alguém que convive com você. E aí, esse ciclo vai ser passado por uma outra pessoa. Por isso que a gente fala no coach que acaba em mim. Vai acabar em mim. Nossa, daqui que forte para isso. frente, eu não vou fazer ninguém sofrer como eu sofri. É isso, não é? Cara, forte demais isso. E cada uma dessas etapas, né? Caso você não tenha feito a associação. Cada uma das etapas que a Aline trouxe aqui no começo representa uma fase do crescimento da árvore, né? Então, Exatamente. o primeiro, a semente, é aquela fase da amargura. Primeira fase que ela citou, né? O caule, o crescimento é do ressentimento. A flor é do vitimismo, né? Está toda florida ali, puro negócio do vitimismo, né? E eu vou dizer, viu? Mais pessoas do que... Deixa eu falar de novo essa frase. Tem mais pessoas no vitimismo do que elas mesmas imaginam, né? Exatamente. Então, às vezes a gente acha que está sendo humilde, na verdade, não é isso. Às vezes a gente acha que está reconhecendo os outros e, na verdade, só está sendo vitimista, né? E o fruto, quando ele nasce, ele é o não merecimento. E eu vou dizer que
A gente acredita tanto num processo de coach que no ano passado, não sei se a Aline quer falar sobre isso, mas eu no ano passado iniciei um novo processo de coach para uma situação específica, né? Então eu fiquei ali 5 meses em acompanhamento com uma coach da minha confiança, né? Para falar de uma situação específica da minha vida. Então, o que será que eu ia falar, né? Quando eu comecei a falar sobre isso. E eu encontrei alguns pontos de não merecimento, né? Então, quando a gente começa num processo de autoconhecimento, nunca ouvi falar sobre autoconhecimento, nunca parei para analisar a minha vida. A gente começa a falar sobre isso, que para mim foi lá em começo de 2020... tu vai como uma cebola, né? Tirando por camadas. Então, a gente falar assim, eu tenho sintomas de autossabotagem que é o não merecimento. Tá, beleza. Num geral. Um sintoma. Num geral. E quais são as áreas da minha vida em que ele tá? Porque, pra mim, é muito nítido. Tem áreas da minha vida como... Enfim, tem áreas da minha vida em que eu não tenho nenhum tipo de trava. E tem outras que eu tenho travas gigantescas. Né? E assim é com cada um. Por que eu gosto de trazer exemplos meus, exemplos reais? Porque aí eu falo e eu sinto. Às vezes até eu travo um pouquinho. Que é para não expor pessoas que estão muito próximas a mim também. Porque mas é real. Do nosso princípio, né, do coach, é não expor, né? Exato. E aí, assim, a gente tem muita cautela para falar, porque às vezes a gente quer falar, mas ou eu vou me expor ao ponto de expor outra pessoa. Exatamente. Né? Pessoas que a gente ama e é aquilo que a gente tem falado aqui. A dor ou a alegria que você sentiu, só você sabe, só você entende. Quando a gente vai buscar um ciclo de autossabotagem, a gente vai... muitas vezes se deparar com coisas que vai parecer pequena demais para ser dita. Vai parecer pequeno demais para ser dito, por exemplo, uma situação em que eu tinha 6 anos de idade e que estávamos essa eu já contei em público, né? Já tratei com quem precisava, então eu posso contar aqui. Tinha 6 anos de idade, estava na mesa eu, meu irmão e meus 2 primos. E aí eu fiz uma piada, né? Fiz uma brincadeira. Todos estavam fazendo brincadeira e rindo. Né? Como eu era a mais nova, né? A mais criticada, né? A menos aceita no grupo, eles todos eram meninos. Quando eu fiz a brincadeira, minha vez de fazer a brincadeira, ao invés de rir, todos pararam sério e olharam pra mim. E fizeram algo do tipo, duh. Nossa, pra quê? Pergunta onde eu terminei de jantar, né? Embaixo da mesa, literalmente. Então, aquilo pra mim foi um evento de grande impacto emocional. Exatamente. Foi terrível. E eu tratei dele até poucos anos atrás. Olha só, quanto que você carregou, né? Aí tu imagina, uma pessoa de 35 anos, essa é a minha idade, né? Embora não pareça eu sei. 35 anos, chegar diante de um terapeuta, diante de um coach, dizer assim, olha só, eu tô com um problema disso, disso e disso, porque quando eu tinha 6 anos de idade, o meu irmão fez duh pra mim, eu fui parar embaixo da mesa. O próprio terapeuta vai fazer duh de novo pra ti, né? Então, acho super importante falar pra você que o tamanho da sua dor só você sabe. Só você sabe a dor e a alegria de ser quem você é, de ter vivido a história que você viveu. E as pequenas coisas são ou não pequenas pra você, se você decidir. Né? Então, exatamente. Isso é importante ser dito. E o nosso olhar como coach é o não julgar. Então, é um dos princípios que a gente tem. Não importa que foi um duh, mas importa qual é o impacto que causou dentro de você e está causando até hoje. Ela pode não ser a melhor versão dela até o dia que ela deixou isso para trás por conta de um duh. Então, assim, é esse olhar. A gente não julga, a gente ouve, a gente acolhe e a gente traz você para um estado de consciência. Isso que o ciclo da autossabotagem, quando a gente está dentro de um processo que a gente mostra isso para um cliente, o cliente faz assim, meu Deus. O que eu estou vivendo na minha vida que eu não consegui enxergar. Então, isso é o que a gente quer que você também comece a enxergar para os pequenos detalhes. E a gente pode falar um pouco das consequências da autossabotagem. O que você acha? Eu gosto demais de fazer esse caminho inverso, porque às vezes a gente falando aqui, a gente tem até discutido sobre a linguagem do nosso programa, né? Se realmente está conectando com a sua situação, com a sua realidade. Tanto que o tema do nosso episódio hoje, ele está trazendo de novo a fala do Vida ao Vivo. Exatamente. Porque a gente buscou fazer vários episódios, a gente buscou, tá meio
escangaiado, né? Buscamos fazer, vou falar corretamente agora, vários programas trazendo vida ao vivo mesmo, vida real. Então, a gente fez algumas análises ao vivo aqui, da Danúbia, do Jonatas, foi muito bacana. E hoje a gente quer trazer também alguns exemplos que eu tenho certeza que vocês vão conhecer essas histórias. E trazendo toda essa explicação técnica ao contrário agora. Qual é a consequência, Aline? Conta para o pessoal que está em casa do ciclo da autossabotagem. O que acontece na vida do ser humano? Vai lá. Porque é importante, assim, a gente trouxe para você, então, as fases, né? Fase 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom, descobri esse meu sentimento de raiva, que eu estou ressentindo, eu reclamo de tudo, e eu não quero mais saber de casar, nem de fazer uma outra faculdade. Tá, e agora, o que eu faço? Então, vamos olhar mais a fundo. Qual é a consequência que isso está te trazendo para ver se você consegue aí identificar em que momento você passou por isso. Então, a primeira consequência é você adotar a mesma característica do autor da injustiça. Então, a gente tem, acho que dá para falar aqui do vídeo de Maria. O vídeo de Maria é uma história real, de uma nordestina, aonde tem várias Marias da mesma família. Então, é Maria de Lourdes, Maria Conceição, Maria da Graça. E a primeira Maria, ela tá ali desenhando e a mãe não acha que ela tá fazendo certo. Então, vai lá e fala, vai lá varrer o pátio, vai lá varrer o quintal. Para de desenhar, você tá fazendo bobagem. Então, a mãe anulou o sentido daquela criança de estar fazendo um desenho. E aí passou, ela teve vários filhos, daqui a pouco a Maria, filha dela, tá fazendo a mesma coisa, e ela tá fazendo a mesma coisa com a filha dela, e assim sucessivamente. Ou seja, a primeira Maria adotou a característica da mãe e vem fazendo a mesma coisa que a mãe. Quem não já gritou igual a mamãe gritou com você? Eu já me vi gritando com meu filho, da mesma forma que um dia minha mãe gritou comigo. Quer falar? Pode falar. Não, tô te ouvindo aqui, tô lembrando do videozinho, na verdade. Esse vídeo é muito se a gente tivesse para passar, que seria muito bom, muito bom para passar. E aí, tem um livro que a gente indica para leitura, que é o Ciclo da Autossabotagem. Eu não indico a leitura, gente, porque esse livro é mó chatão para ler, tá? Então, pega um resumo, baixa um resumo aí no YouTube. Essa daqui que quer ficar lendo essas coisas, mó chato. E esse livro, o que ele fala? Ele traz casos verídicos de diversas situações. Conta um, então, pro povo não ficar lendo esse troço ruim. Eu vou contar um pra você, na verdade eu vou trazer dois. De diversas situações que você consegue identificar que, puta merda, eu tô vivendo isso aqui. Uhum. Por exemplo, tem um caso aqui que é da Samantha, que é um nome fictício, claro, aonde ela sentiu a ausência do pai. O pai trabalhava demais. E aí ela conheceu um namorado mais velho que ela e ele já tinha sido casado, tinha filhos e ele cuidava com muito amor desses filhos. Então ela olhou para aquele moço e falou assim, poxa, ele vai cuidar tão bem de mim como ele cuida dos filhos. Ele é o homem certo para eu casar. E ela foi lá e casou com o rapaz. E o rapaz, de fato, ama ela, cuida dela, mas como esposa, não como filha. E o que trouxe para ela, depois de alguns anos de casamento, aquele mesmo sentimento que ela sentia do pai. Ou seja, o meu marido sai para trabalhar, passa o dia fora e ele não olha para mim como filha, mas na verdade ela estava projetando a esposa. Então, esse é um ciclo. E ela, uma vez que ela se depara com isso, ela vai buscar tratamento. E aí ela vê aonde está a causa da dor. O marido é perfeito para ela. Cuida da casa, cuida dela como esposa, cuida dos filhos dele, mas ela estava querendo trazer o pai para dentro dessa relação, que não era o marido. Uhum. Difícil. Você está entrando aqui dentro da história. Uhum. Né? Exatamente. E quantas pessoas a gente não se vê assim. Não quer dizer que você casar com pessoas mais velhas tá retratando que eu quis casar com o meu pai. Não quer dizer isso, né? Então, a gente não quer colocar rótulos aqui. Não é isso, mas... nunca é uma coisa só, isso. Né? Uhum. Pode ser várias coisas. Ou pode ser, de fato, você gosta daquela pessoa e faz sentido pra você estar com ela. Mas, no caso da Samantha, isso que levou ela a casar com aquele rapaz mais maduro, mais velho que ela. E outra consequência é ficar vulnerável ao discurso do resgatador. O que isso quer dizer? É muito amplo, né, essa fala. Por exemplo, eu tenho um caso na família que ela foi abusada. Essa pessoa foi abusada. E aí, qual é a consequência dela ter sido abusada por uma pessoa que ela deveria ter sido protegida e ela não tratou isso? De todos os relacionamentos dela, todos tinham a mesma característica, eram abusadores.
Nossa, que pesado. E aí, o casamento não deu certo no primeiro, o casamento não deu segundo, terceiro, quarto. Por que meu casamento não tá dando certo? Porque eu estou buscando me relacionar com uma pessoa com a mesma característica daquela que me abusou, que deveria ter me protegido. É forte isso. É forte demais. Porque aí, às vezes, quando a gente vê assim, a história já acontecendo, a gente pensa assim, nossa, fulano sofreu tanto na infância ou tanto na adolescência e agora tá vivendo a vida adulta e tá sofrendo de novo da mesma forma. Que triste, que karma, que isso, que aquilo, né? Para o povo mais igrejeiro pode usar um outro termo que é, nossa, uma maldição hereditária. Como a gente não ouve isso, né? E eu acho que todas essas falas podem sim estar certas, até o negócio do karma, né? Ou não. Mas aqui a gente traz um outro olhar para essa mesma fala. E uma outra consequência, aí a gente vai falar sobre a pirâmide da essência humana, né? Amor, equilíbrio e poder. Então, pensa você numa pirâmide. Então, o amor está na base, o equilíbrio está no meio e o poder está em cima. Uma vez que eu não tenho um amor, eu busquei amor e eu não tive esse amor, ele vai fazer uma falta. E essa falta, eu vou buscar compensações. Pode ser num alimento, pode ser num relacionamento abusivo, pode ser numa má escolha, pode ser em várias coisas. E a gente traz muito dentro do coach aqueles episódios do... Como é o nome? Quilos mortais. Então, aquelas pessoas, por exemplo, ela está buscando em excesso no alimento uma falta que ela possivelmente não teve na infância. Ela teve uma falta de amor na infância. Então, eu me alimento para me saciar. Eu como muito hambúrguer, eu como muito chocolate, eu como muito, 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 muito. Então, é uma coisa de observar. Aquilo que eu estou desejando muito é porque, de fato, eu gosto ou é porque eu tenho um excesso? Isso. E a próxima consequência é evitar viver novas experiências na área da injustiça. Então, quando você vê aquela fala que eu falei no início, eu não quero mais casar. Eu não quero mais casar. Casamento para mim não é bom. Quer dizer que casar foi tão ruim, que eu vou evitar até o dia que eu morrer de me casar novamente. Porque me trouxe um trauma muito grande. E aí, já tá na hora do nosso comercial? Eu tava perdida aqui no horário, mas ainda não tá na hora do nosso comercial, né? Então, a gente vai avançando aqui. Eu tô absolutamente dispersa. Graças a Deus que a Aline tá aqui nesse programa hoje. Porque eu vendo as histórias dela ali e tô lembrando de muitas situações, né, que a gente já viu, algumas que a gente já viveu também. E eu acabo aqui aproveitando para fazer terapia aqui com vocês, né, gente? Por exemplo, esses dias mesmo eu ouvi uma fala assim de uma pessoa. Nossa, você viu como ela engordou depois que ela casou? Você vê, casamento não é bom não, engorda. Só olha para concluir primeiro. Só olha pro lado ruim. A pessoa engordou porque ela escolheu comer demais, não é porque ela casou. Ou porque ela tá mais tranquila também. Ou enfim, é uma nova fase. Exatamente. Aí eu olhei para essa pessoa e falei, viu? Olha aqui para mim. Você acha que eu sou gorda? Não. Eu falei, então, eu já tô casada há tanto tempo. Então não tá relacionada ao casamento. Isso. Está relacionada à fase que ela tá vivendo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas essa pessoa que fez esse comentário, esse infeliz comentário, foi uma pessoa que infelizmente não deu certo num casamento. Então para ela está anulando aquele evento. Então eu não vou casar de novo. Porque casar é tão ruim que deixa a pessoa gorda. É isso. E outra consequência é manipula as pessoas ao seu redor para que acredite que você está certo. Ixi, será que existe esse tipo de gente? Existe. É aquela pessoa que, diante de, por exemplo, vamos pegar um marido aí, principalmente um marido abusador. Ele vai falar até o fim que você está errada. Que você é louca. Que você é louca. Que você que proporcionou aquele problema que eles estão vivendo. Ele vai te manipular de uma certa forma que você vai sair dali acreditando que você é errada. Ixi. Joga a culpa com tanta força em cima de ti que tu acaba colhendo aquela culpa. Não, realmente, eu tô errada. Que encaixa um pouquinho com aquele outro exemplo que tu deu também, né? Não, eu não tô errada, muito menos o fulano. A culpa é da fulana. Exatamente. Que já puxa um... Exatamente. E tem um filme que eu acho que vale a pena falar pra vocês. Eu assisti esse filme e eu achei ele sensacional. Chama Castelo de Vidro. E o que fala nesse filme?
Esse filme é um pai que veio de uma família disfuncional. Vou dar o spoiler pra você e você vai lá e assiste, tá? Depois você volta aqui no comentário e comenta se você gostou dele, se faz sentido o que a gente tá falando aqui. Esse pai, ele veio de uma família disfuncional, não tinha pai, a mãe era extremamente abusiva. A mãe era extremamente abusiva e ele colocou na cabeça dele, dos filhos, que ele tinha que construir um castelo de vidro para colocar todo mundo ali dentro. Gente, esses exemplos que a Aline está trazendo são incríveis. Se você quiser entender um pouco mais sobre ciclo de autossabotagem, esses filmes, depois no final a gente vai repetir de novo, né? Uhum. E quem quiser saber pode deixar aqui nos comentários, a gente vai respondendo e encaminhando para cada um, porque são sensacionais esses filmes e esses... Tem um outro exemplo também, o Limite da Traição, acho que num outro ciclo também. Sim. Nossa, é sensacional. E assim, quando tu vê a ilustração, o exemplo, o filme, se tu gosta tanto de ler o livro, então, se for o caso, traz muito mais clareza, tu consegue se ver, né, ali, enxergar que realmente tu pode estar vivendo num ciclo de autossabotagem e isso tá arruinando a tua vida. Simplesmente e aí arruinando você a tua vai vida. assistir o filme já com essa cabeça. Eu vou Isso, assistir esse olhar. esse filme para tentar identificar se eu estou nessa história aí ou quem eu posso identificar que está nessa história que está vivendo isso. Então, esse filme traz isso. Já entramos nos comerciais? Ainda não. Sim? Podemos chamar? Então, nós vamos chamar os nossos comerciais. Depois eu vou trazer também alguns exemplos reais, de histórias reais aqui para vocês, de ciclo de autossabotagem e como vencê-los. Oi, gente! Como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposa. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com cheiro de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carne e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso.
Boa noite de novo, vamos embora com o nosso CoachCast. Nós estamos falando hoje sobre ciclo de autossabotagem. A Aline aqui engatou a primeira, gente. Eu tô tendo aqui uma aula de ciclo de autossabotagem pra gente entender quais são as consequências disso tudo, como isso se manifesta, como acontece na nossa vida. E estamos na 7ª, tô olhando aqui pro negócio dela aqui. Estamos na 7ª consequência, e essa é uma consequência que vai doer. Vai doer como nunca, pra não doer nunca mais. Vai doer. Pega o lencinho, pega o papel higiênico. Põe do ladinho aí que você vai chorar. Então, vamos lá. A 7ª consequência e a mais importante, no meu ponto de vista, quer dizer, todas são. Porque se a gente olha pro discurso do resgatador, é uma pessoa que vai viver presa num relacionamento abusivo, então, na verdade, todas são, mas a orfandade, pra mim, em particular, chama muita atenção. Então, eu já tô falando dela aqui, ó. Olha aí, tia! Então, a 7ª consequência é orfandade. O que é a orfandade? É quando você não reconhece seu pai como seu pai, a sua mãe como a sua mãe. E qual é a consequência de você estar vivendo nisso? Porque eu posso dizer que parte dos meus atendimentos, acredito que do seu também, a grande maioria das pessoas teve problema com o pai ou com a mãe. E por quê, né? Porque vai ter problema com quem, se não com as pessoas que mais estiveram próximas. As pessoas que a gente mais ama são as pessoas que a gente mais dá acesso para nos ferir, para nos amar também. Então, são as pessoas que mais têm acesso em todo sentido na nossa vida, né? E quando a gente fala em pai, mãe, talvez não se limita só ao teu pai e tua mãe biológico, né? Mas, às vezes, é a avó, é a tia que criou. Então, pessoas orfandade, com autoridade, né? Exato. Mesmo que você tenha crescido numa instituição, né? Seria não conseguir reconhecer, e aí eu acho que também entra muitas outras variáveis, né? Não conseguir reconhecer aquela pessoa que foi a pessoa que te criou, né? Que ocupa o papel de mãe, de pai, mesmo que talvez não seja, né, biologicamente. Acho que é importante falar isso também. Exatamente, não. São pessoas que tiveram autoridade sobre você. Isso. Né? Então, assim... definiram, né, limites da tua criação e tudo mais. Exatamente. Então, qual é a consequência da orfandade? Nós temos algumas aqui. E uma que você vai poder falar muito melhor que eu é a incapacidade de se conectar com Deus. Forte demais. Eu vou citar um exemplo de uma pessoa que eu atendi há bastante tempo já. E essa pessoa eu atendi na parte de consultoria de imagem, né? E eu já falei em alguns outros episódios que a consultoria de imagem que eu faço, eu parto de uma sessão de autoconhecimento, que envolve aquilo que a gente fala muito aqui também, que é a análise de perfil comportamental, né? Então, a gente vai para todo um processo interno primeiro, para depois falar de roupa, looks, escolhas, estilo, cores e tudo mais, né? E essa pessoa, ela veio, fez a primeira parte, depois ela disse, Fran, eu quero avançar para tal e tal parte, eu quero falar de cores, quero falar de estilo. E beleza, né? Marcamos a primeira sessão, ela chegou para mim na primeira sessão, eu fazia algumas perguntas, ela respondia de forma bem objetiva, até que ela soltou a verdade sobre o porquê que ela estava procurando a minha consultoria. Ela disse, no fundo, o que eu mais quero é conseguir ter fé como tu tem. É conseguir me conectar com Deus como tu se conecta. É por isso que eu tô aqui. E eu disse, ai meu Deus, né? Como é que pode? E aí a gente começou a trabalhar uma série de coisas com ela e a gente conseguiu perceber que ela tinha muito desse sentimento de quem era ela, quem era Deus e uma casca, uma distância, uma muralha muito grande entre as duas coisas, né? Então, a sensação dela é que ela estava num regime militar, né? Falando assim bem a grosso modo, ela estava num regime militar e ela teria coisas boas se ela fizesse coisas certas e ela teria coisas ruins se ela fizesse coisas erradas. E Deus é um grande senhor de barba branca sentado num trono com um chicote para julgar as pessoas. Então, essa era a visão. Isso pode também, de uma certa forma, estar relacionado à sensação de orfandade. Eu estou afirmando isso porque conheci também um pouco, né, do que ela viveu na infância e com certeza trazia um pouco disso. Possivelmente, né, creio eu,
pela história, que deve ter sido a forma como o pai criou, né? A forma de regras que foi imposta. Porque o que é certo é você vista como certo, o que é errado é você vista como errado, né? Na verdade, nesse caso faz total sentido a tua interpretação, mas nesse caso era a omissão do pai e a presença excessivamente autoritária da mãe. Entendi. Né? Então, esse era o contexto Então, aí vamos assim, da trazer casa. assim, vamos trazer isso. Então, era a omissão do pai. Uhum. E se eu não reconheço meu pai como meu pai aqui na Terra, como que eu vou reconhecer Deus como meu pai? Quem é pai para essa pessoa? Um banana. É um banana que respeita ordens de uma mulher. Então, isso é a visão que dela, dá, né? a pessoa ser criada dentro de uma visão assim, porque ninguém chega um dia na vida e diz assim: oi, fulana, eu vou te explicar como é que é a vida. Mulheres mandam numa casa, homens são um banana fraco e eles obedecem, tá? E aí tu chega numa igreja, ou seja lá onde for, para conhecer Deus, e aí eles te dizem assim: vinde, vós que estáis cansado, Deus é um bom pai. E aí, qual é a tua visão de pai? Deus é um frouxo, né? Deus é um... Então, assim, tinha toda uma situação, né? Muitos outros detalhes também que a gente conseguiu avaliar e chegar a essa conclusão. Mas só para você entender o quanto essa visão de pai, de mãe, de pessoas que te ajudaram na criação influenciam absurdamente na tua forma de se conectar com Deus. Exatamente. E a gente vai trazer algumas consequências da orfandade. Pode ser que você tenha todas? Pode, muito raro, mas pode. Mas pode ser que você tenha uma delas. Então, fique atento qual dessas consequências que talvez você está aí adotando. Perda da identidade. Melhor você falar sobre isso, porque você fala sobre imagem. Ela tá assim agora. Melhor tu. Eu tava bem absorvendo aqui tudo que ela tava falando. Quando que uma pessoa perde a identidade? Quando ela não reconhece o pai ou a mãe ou aquela pessoa que era para ser o seu pai ou sua mãe aqui na Terra como pai. Então, ela perde a característica dela, de quem é ela. E é engraçado que a gente pode trazer até algo recente do que a gente estava falando hoje pela manhã sobre usar o filtro do Instagram. Quantas pessoas que não têm a sua identidade ativada por conta de orfandade estão abusando do filtro do Instagram, achando que ela é aquela belezinha, mas na verdade ela tem uma beleza muito mais potente por trás daquilo, só que ela não consegue ver isso. E a gente não tem nada contra filtro do Instagram, tá, Exatamente. gente? Nenhum tipo de filtro, tratamento de beleza ou de imagem também, não é nada sobre isso. Mas até semana passada, contei nos meus stories que a gente foi fazer umas fotos. Fomos fazer umas fotos. E aí a gente fez uma make poderosíssima e tudo mais, né? Tá aqui minha irmã aqui nos bastidores pra endossar a minha fala. E ela dizendo, não, tá bacana, tá legal. E sabe o que é a ser humana não se identificar? Tipo, e não era nada assim, era uma make top, assim, profissional mesmo. Não era nada que, tipo, a pessoa se maquiou, ficou igual o patati, patatá, e aí não tá dando conta de se identificar. Não, era um negócio bacana mesmo. E aí eu pensei assim, quantas vezes eu tô me olhando sem filtro no Instagram? Sério? E aí eu tomei a decisão, não vou mais usar. Até segunda ordem, até segunda fala, até segundo desejo. Né? Porque... É a fase, né? Gente, aquilo ali foi brutal pra mim. E eu, de fato, acredito que se eu não vivo uma coisa na íntegra, eu não tenho autoridade pra falar. Então, como que eu chego pra Aline, minha cliente, inclusive, tá? E digo pra ela, nossa, tu tá com uma imagem, assim, absurdamente alinhada com quem tu é. Sendo que eu mesma posso estar enfrentando alguma situação. Então, toda vez que há luz sobre algo relacionado a comportamento e imagem na minha vida, automaticamente eu mudo a rota, porque isso é o que eu ensino. Então, em primeiro lugar, eu preciso viver. Exatamente. E isso está relacionado com o seu ativar da sua identidade, porque você sabe quem você é. Uma vez que eu sei quem eu sou e eu estou vivendo algo que eu não sou, opa, aonde está essa falta, né? Então, aí a gente consegue encontrar algumas respostas. E outra consequência da orfandade é a incapacidade de se conectar emocionalmente. Que forte. Vou trazer um exemplo meu da minha vida real aqui. Quando foi em 2016, meu filho nasceu em maio de 2016. Em abril de 2016, a minha avó faleceu, 12 dias antes do meu... Nossa. Um mês antes do meu filho nascer. E a minha avó é uma referência para mim como mãe, além da minha mãe, porque ela me criou também. E quando eu recebi essa notícia, né? A princípio, minha avó estava internada no hospital e a minha mãe, com o intuito de me proteger porque eu estava grávida,
prestes a nascer o meu filho, e ela estava grávida, ela estava num hospital não tão bom, né, no SUS, aqui de São Paulo. E minha mãe, para me proteger, falou, não vem. Não pelo SUS, né? Porque nem todo SUS é ruim. Esse em específico era um hospital que precisava de um pouco mais cuidado, né? Enfim, e ela, para me proteger, ela falou, não vem. E quando a minha avó já estava indo para o fim, né? Já estava o batimento cardíaco já finalizando ali, ela me liga e fala, Aline, vem que a sua avó tem só algumas horas. E eu, no caminho, recebo a notícia que minha avó faleceu. Foi uma notícia de alto impacto emocional. Estando gestante. Então, a gestante, por si só, ela já tem um emocional mais aflorado. Tudo bem, veio o velório e o enterro da minha avó. Eu não derramei uma sequer lágrima. Eu não derramei uma sequer lágrima. Quer dizer que quem não chora no velório, não tá emocionalmente... Ou não tá triste, ou não tá sentindo nada? Não quer dizer. Não quer dizer Mas isso. todo mundo estava muito preocupado comigo, porque sabia dessa relação, e eu estava grávida, de 9 meses. Todo mundo querendo te proteger, provavelmente. Exatamente. E eu ali, plena. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí, depois que eu vim para o autoconhecimento, eu consegui entender o porquê que aquele alto impacto emocional, que foi a notícia da morte da minha avó, que tanto que eu tive uma vida com ela, eu não consegui chorar ali. Foi porque... Te preservou? Exatamente. Como é que foi? Não, eu não chorei em nenhum momento do velório, do enterro. E depois eu vim chorar depois de uns 3 anos. Nossa, não viveu o luto. Não vivi o luto, mas o porquê? Incapacidade de se conectar emocionalmente. Está relacionado totalmente com a orfandade. Nossa, meu Deus. E eu só vim ter esse conhecimento depois que eu mergulhei no autoconhecimento. Porque a minha avó era, minha avó, cara, cuidou de mim. Sinto o cheiro da comida da minha avó. Uau. Então, não chorar no velório da minha avó, no enterro, não viver aquele luto, pra mim não estava normal. Não fazia muito sentido. Não fazia sentido. Então, pelo menos não conscientemente. Assim. Exatamente. Depois que eu passei pelo um processo, porque eu também fiz um processo de autoconhecimento, assim como a Fran, além de ter estudado, né, se formado, ser coach, eu também me submeti a um processo, porque não tem... pra mim, tá? Isso é a minha visão. Não faz sentido eu não me submeter e estar falando aqui com autoridade pra vocês. Exatamente, é o que eu pensava também. E aí eu consegui entender aonde que estava a minha falta, na incapacidade de se conectar emocionalmente com o velório, o enterro da minha avó, por conta da orfandade, que eu também passei por isso. Não é só vocês de casa que passam. E a outra consequência é a incapacidade de ser mãe e pai. Isso aqui é forte. Forte demais. Quantas vezes a gente deseja ter um filho e aí a gente olha e acha que não está exercendo para ele o melhor que a gente poderia exercer. Então, essa é uma das consequências também. E vamos para mais, porque tem mais. Estamos com quantos minutos? 5? Estamos com 5 minutos. Então, gente, vamos falar mais um pouquinho para encerrar o nosso episódio do nosso CoachCast hoje. Olha, vale a pena olhar de novo esse episódio e dar uma anotada, viu? Porque foi uma aula aqui. Então, qual é a outra consequência? É a hipersensibilidade. O que é a hipersensibilidade? É aquela pessoa crítica que toda hora tá ali criticando, ou é uma pessoa que se sensibiliza facilmente por qualquer coisa. Então, aquela pessoa que chora assim por nada, ou que toda hora está reclamando também. Então, entra aqui na hipersensibilidade. Outra consequência, não se valorizar sexualmente. Lembra aquela pessoa que foi abusada pelo pai? E aí, qual foi um dos pensamentos dela? Eu posso dar, o meu corpo não vale nada, que eu posso dar para qualquer pessoa. Então, é aquela pessoa que não se valoriza sexualmente. Não sabe o porquê que ela precisaria se valorizar, né? Exatamente. Está sempre competindo com os outros, uma pessoa extremamente competitiva. Competir, eu acho que faz parte, né? Tem um nível aí. Mas quando você se vê se competindo demais, querendo sempre ser o melhor, é algo que pode se chamar atenção. E aquela pessoa que não se dá o direito de descansar. Já me vi nessa fase da vida. É aquela pessoa que está em casa, que está servindo a sua visita, que está na cozinha, que está fazendo várias coisas e não senta ali. Não tem um minutinho de qualidade para sentar. E a última é rebeldia.
A rebeldia é aquela pessoa que não aceita ordem de pessoas com autoridades acima da sua. Então, ela vive querendo se mostrar mais, porque, na verdade, ela está na fase da rebeldia. É isso. Gente, que forte isso, hein? Que é isso, igreja? Que é isso? Então, se a gente olhar... Só, desculpa te cortar. Teria, pra gente finalizar aqui, olhando para a Bíblia, teria algum dos discípulos que entraria nessa fase da rebeldia aqui? Dos discípulos, quem que a gente vai falar? Judas? Vamos falar de Judas? A gente está aí com pouquíssimos minutos, mas todo tipo de comportamento, todas essas falas, a gente podia sentar com cada um dos discípulos aqui, né? E trazer um pouquinho de perfil comportamental de cada um deles, acho que também seria bem legal. Eu gosto de trazer todos os tipos de assunto para a Bíblia, porque para mim a vida acontece a partir dela, né? Isso tem a ver com a minha fé, não sei se faz sentido para você. Mas Judas, por exemplo, ele agiu como agiu porque ele tinha na cachola dele a ideia de que Jesus vinha, aproveitando falar de Páscoa aí, né? Não falou nada de Páscoa agora, ela quer puxar uma Páscoa aqui agora. Judas tinha a ideia de que ele viria estar junto com Jesus e que Jesus tomaria o poder. Então, Jesus, ele fala por parábolas, ele explica algumas coisas, mas ele deixa entender o todo, mas a maioria, e por que não dizer nenhum dos discípulos que andaram 3 anos com ele, entenderam o que de fato ele estava fazendo. Então, Judas, o rebelde, não foi o único rebelde, mas foi um dos, né? Ele achou que Jesus ia, pronto, agora o ápice vai ser quando Jesus tomar o império e nós vamos ser os primeiros ministros. E eu vou cuidar da Secretaria da Fazenda. Provavelmente Judas pensava isso. Quando ele vê que Jesus está se lavando os pés dos discípulos na última ceia, que ele está dizendo que está acabando por ali, o que Judas faz? Não, vou dar minha última tacada, vou encher o bolso de dinheiro e vou picar a mula. É isso que ele faz, num ato de rebeldia. Por várias razões, e algumas delas a gente consegue enxergar aqui dentro de toda essa fala, né, da Aline. Então, tu estava falando de orfandade? De rebeldia? E essa é uma das consequências, né? A orfandade tem a rebeldia. Então, a pessoa rebelde, possivelmente... Vamos trazer um filme, do Batman lá, como que é o nome dele? Coringa. Ele é o típico rebelde porque não teve um pai e uma mãe. E aí a gente pensa assim, tá, beleza, mas eu tô aqui, meu marido tá aqui e os meus filhos estão protegidos. O não se sentir amado que leva para uma rebeldia pode ser com pai, com mãe presente, fazendo tudo pelo filho. Se a gente voltar para a linguagem de valorização, a gente vai enxergar que nem sempre a forma como tu falou foi a forma que ele entendeu. Exatamente. Aliás, se tu realmente conseguir 100% fazer com que o teu filho entenda aquilo que de fato tu quis dizer para ele, pode ir pro céu que tu tá pronto. Exatamente. É um santo, é um anjo. Né? Exatamente. Então tá muito ligado ao amor que você transmite e o amor que ele sente. A forma como ele sente. Exatamente isso. Então, esse foi mais um episódio do nosso CoachCast. Foi um pouquinho diferente hoje. Sinceramente, eu mais aprendi do que derramei nessa mesa dessa vez e foi incrível. É bom demais aprender com essa pessoa 100% entregue. Não tem uma vez que eu converso com a Aline, que a gente se junta em várias situações e que eu não aprendo algo. Amiga, toca aqui, é sensacional te ter na minha vida. Espero que esse CoachCast seja para você o que a Aline e Danúbia, que hoje não conseguiu estar aqui com a gente, mas no próximo episódio tá junto. Espero que esse episódio seja também o que elas têm sido na minha vida. Boa noite. Muito boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui.